Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com.br. Hoje eu quero falar com você sobre uma coisa interessante, que é Bíblia, lógica e futebol. Você precisa saber algumas coisas sobre lógica, inclusive para a vida prática de um modo geral, e também para entender a Bíblia. As pessoas costumam dizer que a Bíblia não tem lógica às vezes, mas isso é uma ignorância total, né, no desconhecimento da Bíblia. Neste vídeo eu vou citar a Bíblia, mas eu vou falar, na verdade, sobre questões lógicas da Bíblia em outro momento, né, não agora. Só quero mostrar para você que há uma ligação. Se existe uma ligação de lógica no futebol, que às vezes as pessoas pensam até num tipo de misticismo, ou até mesmo um tipo de superstição quanto ao futebol, existem várias, né? A Bíblia não é, o futebol não é tão ilógico assim quanto parece, né? Ele tem uma certa lógica. E nós vamos ver uma lógica que existe especialmente na formação dos jogos, na verdade, né? E um futuro nós vamos falar sobre a Bíblia, mas eu quero já deixar claro que a Bíblia também possui a sua lógica. Especialmente em João capítulo 3, você vai conseguir observar do versículo 16 ao 18 que Deus enviou o seu Filho ao mundo que estava perdido, para que aquele que crê seja salvo em Jesus, porque ele estava perdido. Então ele precisa crer para se salvar. Ele precisa ser substituído no seu pecado pela graça redentora de Jesus Cristo. Isso é um argumento bem lógico, mas você talvez não consiga compreender isso sem um conhecimento de lógica. A primeira coisa que eu quero falar para você é o que está aparecendo na tela. A lógica, ela é baseada nas coisas normais, tá? Você pode encontrar situações onde não seja normal. O que não é normal não tem nada a ver com a lógica. Tem em parte. É um acidente, é uma coisa fora de percurso, fora do caminho da lógica, fora da ordem natural das coisas. Então isso seria um acidente, né? O acidente é aquilo que está fora da ordem. Quando você trata de alguma coisa lógica, é porque ela está dentro de uma ordem, né? Uma ordem mais ou menos definida. Mas os acidentes eles podem ocorrer de diversos tipos, desde os acidentes mais corriqueiros até os mais graves. Portanto, quando eu usar lógica aqui, falar dessas definições específicas de lógica, não pense você que isso não explica tal coisa que aconteceu. É claro que não vai explicar, porque a lógica não visa explicar acidentes. Tá? Então não venha de repente dizer assim, mas aquele acidente aconteceu e não tem lógica. Não tem lógica, porque não é normal, é acidente, tá bom? Então vamos prestar atenção nisso, tá? Primeira coisa que eu quero falar com você é que a lógica tem alguns operadores, digamos assim, que você está vendo aí. Você pode ver uma seta em amarelo e outros sinais aí. Esse sinal que tipo uma seta em amarelo significa se então. Vamos dizer que se João é brasileiro, então ele é carioca. Ou melhor, se João é carioca, então ele é brasileiro. Isso é uma questão lógica. Para isso, João tem que ser brasileiro, é mais importante do que ser carioca, né? Ou seja, se ele é brasileiro, provavelmente ele é carioca, ou pode ser outro tipo de brasileiro, mas ele é. Então, nesse caso aí, vai ser verdadeiro qualquer uma dessas duas condições que a gente chama de proposições, de afirmações, que estão entre parênteses com reticências aí, tá? As pessoas costumam botar outra nomenclatura que nós vamos ver mais à frente, mas pense que nesse parênteses com reticência tem alguma afirmação ali. Por exemplo, como eu disse, se João é carioca, então ele é brasileiro. Beleza, isso é uma explicação. E às vezes a gente não consegue compreender muito isso, porque isso aí só vai ser verdade se a última condição, ou seja, o então, for verdade, né? O primeiro pode ser verdade ou pode ser falso, e o último será sempre verdade. Mas se o último for falso, ele será uma falsidade, não será verdade, será mentira. Vamos usar o termo mentira, né? Se o último for falso, ele sempre será mentira, mesmo que o primeiro seja verdadeiro, certo? Então, mas aí como entender isso? É difícil de entender, né? É meio estranho de entender. Mas eu vou mostrar uma dica para você entender facilmente com o futebol. Esse outro exemplo que você está vendo aí, tipo, parecido com acento circunflexo, esse outro sinal, ele significa o E, né? De adição, né? Se isso e aquilo, né? Se Maria e José, por exemplo, Maria e José,
né? João e Maria, Paulo e Roberto, bola e chuteira, né? Você vai juntando coisas, né? E se aquelas duas coisas se encontram, automaticamente aquilo é verdade. Vamos dar o exemplo da bola e chuteira. Bola e chuteira. Se você tem a bola e não tem a chuteira, isso é falso. Porque você tem que ter as duas. Quando você bota E, você tem que ter as duas. Nossa, mais uma complicação. E quando você não tem as duas, sempre está errado. Você tem que ter sempre as duas. Mas é para complicar mais um pouquinho, vem esse outro parecido com uma letra V embaixo, ó, que significa ou bola ou chuteira. Que quer dizer, ou você tem a bola ou você tem a chuteira, mas pode ter as duas também. E já complicou um pouquinho mais. Não vou me estender nisso, porque eu vou te mostrar uma solução para isso. Embaixo você encontra o ou. É um ditado comum, é ou caso ou compra uma bicicleta. Ou seja, você faz uma coisa ou você faz outra. Não pode fazer as duas coisas de jeito nenhum. A forma de representar, os sinais que representam, é esse V com sublinhado e o sinal de hashtag, o cerquilha, sustenido, como você quiser, né? São os sinais que representam esse ou, né? E embaixo você vê uma seta dupla, que ela significa se e somente se. Ou seja, uma coisa só acontece se a outra também for verdadeira, né? Uma coisa só é verdadeira somente se a outra for verdadeira. Se uma das duas for mentira, então não dá certo, tá bom? Então isso é uma apresentação rápida, só para você saber os sinais que existem. Agora eu vou mostrar para você uma coisa bem interessante. Por exemplo, temos aqui tipo uma escalação de jogo de futebol, né? Nós temos a bandeira do Brasil e de Portugal, né? E no final, e do outro lado, nós temos Argentina e França, né? O Brasil, um país irmão, e Argentina e França são nossos adversários no futebol, né? Nas Copas do Mundo, especialmente. Você vai encontrar uma coisa muito interessante. Você tem a escalação, tem a partida, tem as preliminares ou os jogos do meio ali, e a final, e tem a premiação. Aí, se você observar bem, os sinais estão apresentando a função lógica de cada coisa. Observe lá em cima. Se time escalado, então o time joga. Tá vendo essa seta amarela aí no meio? Ela significa então o time joga. Se o time está escalado, então o time joga. Ah, mas o time jogou, mas não estava escalado, então ele acabou de ser escalado, certo? Se o time jogou, ele acabou de ser escalado, porque jogou, aconteceu alguma coisa, foi impossível outro time jogar, então escalaram esse na última hora, no campo de pelada. Vamos pensar nem em time em jogo oficial. Faz de conta que esses times aí, representando os países, é um torneio de bairro, né? Então, o time tal não pode jogar, então escala outro. Pronto, já jogou o outro que tá jogando, ele foi escalado. Ou seja, quando você diz se time escalado, então o time joga, você está dizendo que se o time jogou, ele foi escalado automaticamente. De alguma forma ele foi escalado, mesmo que ele não estivesse escalado antes. Porque o que vale é o que aconteceu, o time ter jogado. Percebe? Eu não vou entrar muito em detalhes de lógica, eu só estou mostrando esse macete para vocês. Então, se você quiser saber mais disso, procure vídeos sobre isso na internet, tá bom? E por outro lado, você ao mesmo tempo que tem aqui o se, então, nós vemos ali, tem a ver com a escalação, né? Você também encontra a partida, né? Você vê aquele acento circunflexo amarelo ali no meio, entre Brasil e Portugal. Por que a partida tem a ver com o E? Porque a partida só ocorre se houver dois times, não é? Um time só não tem partida. Tem que ter dois times, um para jogar contra o outro. Então, Brasil e Portugal. Só tem Brasil, mas não tem Portugal, então não tem partida. Ou só tem Portugal, não tem Brasil, então não tem partida. Não tem Brasil nem Portugal, também não tem partida. Tem que ter os dois, certo? Que estão escalados ou que foram escalados em última hora, né? Digamos assim. Mas vamos para as preliminares, né? Mais ou menos, você tá só para você ter uma partida, mas naqueles jogos preliminares que vão desclassificando até chegar o final, mais ou menos. Bom, então o que acontece? Você tem Brasil ou Portugal. O que significa isso? Que no jogo, o que pode acontecer com o jogo? Brasil ou Portugal? Que Brasil pode perder, pode ganhar e pode empatar, assim como Portugal também. Pode perder Portugal, pode ganhar ou pode empatar, certo?
Então, Brasil ou Portugal significa que vai acontecer uma das três coisas: vai perder, vai ganhar ou vai empatar. É uma das três coisas. A única forma de não dar certo é de nada disso acontecer, né? É para nem perder, nem ganhar, nem empatar. Então, se ele não perde, não ganha, nem empata, então dá errado, né? Mas você vai pensar sempre nessa questão como se fosse um jogo de futebol. Ou o Brasil ou Portugal vai ganhar o jogo ou vai empatar, não é isso? Quando você bota o ou, é nesse sentido. Recapitulando, o se então, o que vale é o final. Tá vendo lá? O time jogou, né? Se o time jogou, não interessa se ele foi escalado na última hora, o importante é que ele jogou. Então é isso que está valendo, é a parte final dessa expressão. Agora, na aditiva, né, no E, por exemplo, Brasil e Portugal significa que precisa dos dois para que tenha uma partida de futebol. Nas preliminares, pode ganhar um, pode ganhar outro, ou pode dar empate, né? Mas agora na final, o que acontece? Lembra esse símbolozinho de hashtag ali? E tem um outro símbolo que eu te mostrei antes. Esse símbolo representa ou Brasil ou Argentina. Por quê? Os dois não podem empatar. Não podem. E não pode ganhar os dois também, né? Na verdade, tem que ser um ou outro para ir para a final, certo? Para ir para a final só pode ser um, ou Brasil ou Argentina. Percebe a ligação entre os símbolos lógicos que podemos ver aí? Ou Brasil ou Argentina. Agora, para a premiação, aí você vê lá a seta dupla. Porque só ganha a taça se e somente se o time que ganhou for campeão, certo? Se e somente se for campeão. Ou seja, se o time não foi campeão, ele ganha? Não ganha, ele não pode nem chorar para ter a taça, não adianta, tem que ser campeão. Ou seja, resumindo, eu quero que você focalize isso aí e vai estudar um pouquinho de lógica depois num canal dedicado a isso. Eu estou usando isso como recurso didático para que você tenha maior conhecimento dessa questão de lógica, né? Então você vê aí que dentro do futebol você encontra os principais símbolos lógicos, né, que mostram como é um argumento, e com isso você consegue memorizar esses símbolos lógicos, os símbolos de argumento. Então preste atenção nisso, procure isso se você ainda não conhece esse tipo de assunto, para conhecer mais e para entender. Essa macete é só para você memorizar e não fazer confusão na hora de julgar uma premissa lógica, um raciocínio lógico, tá bom? E para terminar, nós voltamos aqui e vemos como isso é apresentado geralmente na forma dos raciocínios lógicos matemáticos, né? P, se P, então Q, a primeira linha, P e Q, a segunda linha, P ou Q, a terceira linha, ou P ou Q, a quarta linha, e a última linha, P, se, somente se Q. Observe que isso é confuso, mas quando eu coloco na linguagem do futebol, todo mundo entende. Quando eu coloco na linguagem do futebol, fica fácil de entender. Portanto, a ideia aqui é simplesmente mostrar para você algo que seja útil e que venha abençoar a sua vida, para você aprender ainda mais e ser uma pessoa que seja útil para a sociedade e seja útil também para Deus, que aceite Jesus como seu Salvador e que venha conhecer mais da Bíblia Sagrada também. Que Deus abençoe e que essa seja uma dica útil para você. Amém.